Então, meu primeiro filho eu tive em 2006, o Caio. E o Caio foi uma experiência espetacular, né? Ele me ensinou muita coisa. O Caio me ensinou a ser pai e principalmente o Caio me ensinou somente com o olhar tantas lições grandiosas da vida que seria impossível explicar com a riqueza de detalhes que ele trouxe para mim, para o meu sentimento. Só que o Caio teve uma doença, né, genética que tirou ele da gente. Então, ao mesmo tempo que ele nos trouxe a oportunidade de tantos aprendizados e de tanta felicidade, ele também trouxe o aprendizado de poder aceitar determinadas coisas que a vida nos oferece e que quando o amor é sempre a principal razão, tudo fica mais leve e mais fácil de ser seguido. Com a perda do Caio, né? Não chamo de perda, aliás, com esse afastamento do Caio, nós sentimos a necessidade de continuar a nossa história como pais. E aí veio na nossa família o Gabriel e o Samuel, que estão conosco aí e deixando e nos ensinando também cada vez mais coisas na vida. Quando começou a doença do Caio, ele tinha 2 aninhos e meio aproximadamente, e ele era uma criança inteligente, brincava, andava, corria, falava muito, tagarela. E quando começou a doença dele, que começou a vir as perdas, né? Quando a vozinha silenciou, quando parou de se equilibrar, começou a ter os problemas que a doença trouxe, a gente precisava de alguma forma auxiliar ele, precisava ajudar. E aí não bastou ser pai, a gente precisou ser médico também. Mas a gente precisava ajudar ele, a gente precisava fazer com que esse tempo que ele tivesse conosco fosse um tempo bom para ele e para nós também. E aí entrou também a corrida, né? Porque quando o Caio começou a parar de andar, quando ele começou a parar de brincar, a gente sentiu que ele começou a ficar triste. Porque imagina uma criança totalmente ativa, de repente perder movimento, perder fala. Eu disse, pô, o que a gente pode fazer para auxiliar ele? E aí veio a ideia da corrida. Eu comecei a correr e a gente comprou um triciclo adaptado para correr com ele. E o Caio, só com o olhar, ele demonstrava assim que quando corria conosco, ele era muito feliz. Quando a gente falava, ele estava meio caidinho, eu falava, Caio, vamos correr com o pai? O sorriso dele se abria. E aí quando a gente dizia, né, Caio, vamos correr, ele abria o sorrisão, respirava fundo, porque a forma de ele expressar o sentimento dele era com o olhar, e a gente sentia que a gente estava no caminho certo, que a gente estava propiciando para ele qualidade de vida, que a gente estava conseguindo de alguma forma suprir e tornar boa essa passagem dele. É impossível numerar as lições de vida que o Caio nos trouxe. Ele ensinou a ser pai, ele ensinou a ser médico, ele ensinou a ser fisioterapeuta, ele ensinou a amar mais, ele ensinou a superar as dificuldades, porque quando ele tinha dificuldade para engolir uma refeição, em nenhum momento ele reclamou, ele foi guerreiro, ele foi muito forte e de certa forma ele ensinou a ser herói, porque a gente precisava transmitir para ele muita segurança, muita paz e muito conforto. É impossível alguém passar por uma experiência
tipo a que nós passamos, e não mudar. E quando a gente tem esse sentimento de perda, né, que quando a gente convivia com a doença do Caio, esse sentimento era muito presente, a necessidade, a vontade de aproveitar todos esses sentimentos ao máximo era muito importante. E aí na sala de aula não é diferente, a gente acaba sendo um pouco pai na sala de aula também. Porque o que a gente deseja para os nossos alunos também é isso, né? Deseja propiciar conhecimento para que ele se dê bem, para que ele seja feliz na profissão dele. E os aprendizados que o Caio trouxe para a minha vida, com certeza eu levei para a sala de aula, até no sentido de humanidade mesmo, de entender melhor o aluno, né? Quando tem algum problema, de olhar para o aluno não como um aluno, mas como um filho mesmo, né? Se o Caio estivesse aqui, se eu estivesse dando aula para o Caio, qual seria o sentimento? Então isso aí o Caio me ensinou também. Eu sou privilegiado por poder passar na vida todas as experiências que eu passei. Ter um filho biológico que me ensinou tanto, né, que eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter convivido, de ter sido pai do Caio. Depois receber 2 filhos que são hoje o meu porto seguro, que eu não consigo me imaginar sem eles. E a sala de aula complementa tudo isso, porque o que a gente aprende, o que eu aprendo enquanto pai, eu consigo aplicar na sala de aula com essa visão realmente mais fraternal, mais amável, mais amiga dos alunos.